Vamos falar um pouco mais sobre conciliação com o juiz auxiliar da terceira vice-presidência do TJMG, o Dr. José Ricardo Veras. Seja bem-vindo, Dr. Veras. Como vai, Eduardo? Muito bem. Bom, nós vimos aí na matéria que o tribunal acabou se tornando um destaque, no Justiça em Números, no quesito conciliação. Como é que o tribunal chegou a esse patamar? Muito bem. Antes de mais nada, convém salientar que o tribunal, não apenas este ano, mas nos últimos 5 anos, tem se destacado como o tribunal do país que mais concilia. Naturalmente, considerando os tribunais de grande porte, que são 4 tribunais do país, e Minas Gerais, nos últimos anos, ele tem sido o tribunal, portanto, que mais concilia, segundo esse relatório. E é claro que isso requer muito trabalho, muita dedicação, e temos feito o que é possível dentro dessa nova política. O que o cidadão precisa aprender hoje é que ele não precisa ajuizar uma demanda para resolver um conflito. Nós temos uma cultura na nossa sociedade em que nós temos um problema, muitas vezes criamos o problema e não resolvemos esse problema, nós entregamos para um terceiro resolver o problema. Se a gente olhar, é muito contraditório. Então, hoje, o que foi instituído, primeiro institucionalmente, por meio do Conselho Nacional de Justiça, pela resolução, um ato administrativo do Conselho Nacional de Justiça, mas em seguida essa política se tornou uma política legal. O novo Código de Processo Civil de 2015 trouxe isso, instituiu a autocomposição como uma política legal. Então, antes de mais nada, o primeiro ato do processo, inclusive civil, é você tentar conciliar. Se você não conseguiu êxito nessa primeira audiência de conciliação, você então prossegue na demanda. E, a par disso, ele também oportuniza ao cidadão, através dos nossos centros judiciários de solução de conflitos de cidadania, que antes mesmo de ajuizar a ação, ele já sabendo, ele tendo um conflito com qualquer pessoa, com qualquer outro interessado, ele procura também essa unidade e tenta resolver o problema antes de ajuizar a demanda. A gente chama de soluções pré-processuais. Falando do trabalho na prática, que ações o tribunal vem fazendo para se destacar na conciliação? Convém salientar que, antes de mais nada, nós ainda estamos trabalhando na consolidação dessa política de autocompositiva, nessa política de pacificação social, como se chama. E o nosso trabalho começou especialmente pela instalação de unidades judiciárias especializadas nessa conciliação, que são os SEJUSCs. Então, nós temos hoje cerca de 270 SEJUSCs instalados no Estado, em 297 comarcas. E teremos nos próximos meses, nos próximos 8 meses, um SEJUSC em cada comarca do Estado. Então, naturalmente, que isso aumenta a abrangência de atuação especializada, não que sem o SEJUSC você não possa fazer conciliação, você pode do mesmo modo, mas o SEJUSC é uma unidade especializada na conciliação, com pessoal capacitado, habilitado e dedicado exclusivamente a esse trabalho. Então, esse foi a primeira providência. A segunda providência foi nós fazermos o trabalho de conscientização. E começamos o trabalho de conscientização, inclusive, para dentro da casa, para que o próprio magistrado, o próprio servidor, saiba o que é uma conciliação, o que é uma mediação, as possibilidades dele trabalhar em cima disso. Trabalhamos também com parcerias. A OAB, é importante nós chamarmos a OAB. O advogado hoje, alguns ainda pensam que essa política autocompositiva retira o trabalho do advogado. Mas nós devemos lembrar que o advogado ele não existe apenas para litigar, ele não existe apenas para ajuizar uma ação. Hoje, vários escritórios mais modernos, os que estão realmente preocupados na solução do litígio e do proveito da sociedade, para a sociedade, eles têm hoje câmaras de mediação, eles têm advogados especialistas só em mediação e conciliação. É papel hoje do Poder Judiciário oferecer ao cidadão não apenas uma solução pela sentença judicial. A sentença judicial, nós sabemos, ela acaba com o processo, mas nem sempre acaba com o conflito. Então, o objetivo da política autocompositiva é você buscar a causa do conflito e resolver ali. E quem melhor sabe das causas do conflito? Se nós, próprias partes. E que importância a conciliação tem para a sociedade? Que impactos ela tem promovido? É interessante observar isso, especialmente a gente observa nas comarcas menores, quando você entra com a unidade SEJUSC, quando você entra com as ações do SEJUSC, com contato com o cidadão, porque o SEJUSC ele tem 3 atuações. Ele tem uma atuação no setor processual, ele tem uma atuação no setor pré-processual e no setor de cidadania, que é de atendimento e encaminhamento ao cidadão. Então, quando ele tem a oportunidade de entrar com essa prestação de serviço, eu chamo mais do que uma unidade judiciária. O SEJUSC é uma prestação de serviços que o Poder Judiciário está passando a oferecer para a sociedade, você vê uma transformação local. As pessoas, aquilo corre no sentido de que as pessoas sabem que elas têm um local que elas podem recorrer, que não precisa ser a justiça, que é gratuito e que ele pode resolver uma demanda.
Então, há uma transformação muito interessante ali. E o que é mais importante, as pessoas começam a se conscientizar de que elas próprias têm que resolver os seus conflitos. Então, ao mesmo tempo, ela pensa, na hora de criar um conflito, se eu criar um problema hoje, eu vou ter que resolvê-lo amanhã. Então, vamos prevenir, vamos atuar com mais consciência, especialmente através do diálogo. Bom, vem aí mais uma edição, não é, da Semana Nacional da Conciliação. Queria saber como é que os magistrados de Minas têm se preparado para isso. Bom, todas as unidades judiciárias do nosso estado participam da Semana Nacional da Conciliação. Nada mais é do que uma campanha nacional promovida pelo Conselho Nacional de Justiça, a qual todos os tribunais do país participam, durante X dias, uma semana geralmente, realizar audiências concentradas de conciliação de tudo aquilo que possa ser conciliado e que são as matérias mais diversas possíveis. Então, nós oportunizamos não só ao juiz da causa que paute aquele processo, que agende uma audiência de conciliação naquele período, né, pautas concentradas, todos ali trabalhando e focados naquilo ali, como também o próprio cidadão teve a oportunidade, prazo já esgotado, porque a semana se aproxima, agora no início de novembro, a edição deste ano, é a 16ª edição da Semana Nacional da Conciliação. O próprio cidadão teve a oportunidade, nós tivemos quase 2.000 demandas solicitadas por meio de um canal direto do cidadão no portal do TJMLG, chamado Quero Conciliar, pedindo uma audiência de conciliação. Aquilo ali vai ao juiz, o juiz designa para atender as partes, ele delibera sobre a condição de realizar aquela audiência, de modo geral ele consente, aquilo vai para a conciliação. E nós hoje, é fato que já temos, ainda que nessa situação de pandemia, muito difícil, porque a maioria das audiências ainda é virtual, isso fez com que o número caísse muito, já que toda a nossa estrutura, toda a estrutura dos tribunais do país trabalhava com audiências presenciais, mas nós temos já mais de 20.000 ações, 21.000 ações agendadas para a Semana da Conciliação e esperamos agora, vamos aguardar o índice de conciliação. Mas mais do que nós promovermos a conciliação em si, é interessante nós promovermos o diálogo. E quais são as expectativas do Tribunal de Justiça de Minas para o evento desse ano? No ano de 2020, que foi, vamos dizer assim, o primeiro ano da pandemia, houve uma queda brusca nas audiências de conciliação, não só aqui em todo o país. Nós tivemos cerca de 16.000 audiências agendadas e hoje já estamos em 21.000, um crescimento substancial de números, demonstrando que nós estamos nos adaptando, vamos dizer assim, numa realidade que nós vamos prosseguir com ela, audiências presenciais, semipresenciais, virtuais. Temos o Sejusc virtual, né, que nós criamos aqui em Minas Gerais, que atende a todo o estado. Estamos, inclusive, trabalhando num projeto chamado Mediação Sem Fronteiras, a semelhança de um projeto que há no Tribunal de Justiça de São Paulo, que nós vamos tentar promover, fazer contatos com comunidades que representam brasileiros mundo afora e que, desde que ele tenha um problema aqui em Minas Gerais, nós poderemos realizar audiência de lá para cá, por meio do Sejusc virtual, e resolvermos problemas em qualquer parte do mundo envolvendo mineiros ou residentes em Minas Gerais. Bom, o senhor mencionou as audiências virtuais. Automaticamente eu fiquei pensando, e aquelas pessoas de comunidades carentes que têm dificuldades de acesso à tecnologia, mas que têm uma demanda para solucionar, elas também serão contempladas como? Isso é um fato. Nós temos comarcas distantes, todos nós sabemos, Minas Gerais é muito grande, com dificuldade de acesso a essa tecnologia, mas não quer dizer que ela vai ficar sem a oportunidade de conciliar. Basta que ela procure o fórum local, uma unidade do nosso Centro Judiciário de Solução de Conflitos, um Sejusc, e ali ela vai ter uma pessoa que vai atendê-la, vai disponibilizar um equipamento, vai designar uma audiência e ela poderá estar lá presente e conciliar presencialmente com o outro, ou ali semipresencialmente, com outra distância, enfim. Oportunidade ela terá em qualquer circunstância. Essa é a tarefa, é o serviço principal do Sejusc, atender ao cidadão e promover a conciliação. Ok, doutor Veras, muito obrigado pela sua participação. Foi um prazer, Eduardo.